Vamos lá. Bem, na aula passada nós paramos, né, globalização, nós paramos nesse slide aqui, né? Então vou tentar retomar o raciocínio da outra aula, tá ok? Para que a gente possa dar continuidade. Bem, gente, a gente está vendo o que é globalização, né? Quais são suas características, para que depois a gente possa analisar quais são suas consequências. Então, inicialmente, né, quais são as principais características da globalização? Primeiramente, vamos tentar lembrar um pouco o que seria globalização. Vamos pegar a palavra globalização. Global quer dizer que é o globo terrestre, ou seja, todo mundo, tá certo? E uma ação, ou seja, é uma ação que é global. Essa ação traduzam para o comércio. O que é comércio? Compra e venda de mercadorias. Então, uma ação global, a globalização é justamente a compra e venda de mercadorias a nível global, a nível mundial, tá certo? E aí, quais são as principais características dessa globalização, desse mercado que é mundial? A primeira delas, nós vimos que é a mundialização da economia. Entenda a economia, a questão de gerar dinheiro, renda. Então, a mundialização da economia quer dizer o seguinte, gente. Por exemplo, o Brasil tanto compra como vende produtos para outros países. Então, já não existe uma economia apenas interna do Brasil, mas uma economia também voltada para a compra e venda de mercadorias de outros países. Por isso que nós chamamos de mundialização da economia. Ou seja, os países eles estão interligados através de sua economia, porque os países eles compram e vendem uns dos outros, tá certo? O segundo, né, ponto que nós vamos ver é a fragmentação das atividades produtivas nos diferentes territórios e continentes. Gente, o que seria a fragmentação das atividades produtivas? Pegando um exemplo com relação aos automóveis, por exemplo. Muitas vezes você tem uma montadora aqui no Brasil, por exemplo, de automóvel, mas que as peças dele são produzidas em outros locais, em outros países. Então, isso é uma fragmentação das atividades, ou seja, uma separação das atividades produtivas. Você pode ter justamente a produção de ferro em um país, a produção, né, de alumínio em outro, do plástico, da borracha. E aí o que é que acontece? E você tem um país que você faz a montagem do produto. Pode ocorrer justamente por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, em se tratando, por exemplo, do setor mais rentável, ou seja, dá mais lucro, você pegar a empresa e colocar num país, por exemplo, de um mecânico, né? De um engenheiro mecânico aqui no Brasil, ele é bem menor o salário, sai do seu país de origem para vir montar aqui no Brasil, justamente por isso, porque justamente você tem, né, salários mais baixos, consequentemente você vai ter mais lucros, tá certo? Por exemplo, você pode ter aí a Fiat, que é italiana, né? Você pode ter a Volkswagen, que é alemã. Então, essas empresas elas têm montadora aqui no Brasil. E aí nós chamamos isso de fragmentação de atividades produtivas. Então você não só tem a montagem de carro na Alemanha, na Itália, né, nos Estados Unidos. Ela fragmenta seus setores. Três, desconcentração do aparelho estatal. Gente, aparelho estatal quer dizer o Estado, ou seja, o governo federal, o governo. Concentração é quando tudo está num local só. Então, isso é concentração. Quer dizer que o Estado ele já não vai ter já o comando sobre todas as.
delas, e aí essas empresas, ela vai fazer com que haja uma grande concorrência, e aí você diminui justamente o poder das empresas estatais, ou seja, das empresas que estão nas mãos, né, do governo, tá ok? E aí essa desconcentração. Professor José, eu não sei, mas está caindo o sinal, eu estou tendo uma dificuldade de compreensão, professor, da sua explicação. Pronto, você entendeu a. Está caindo muito o sinal. Aqui também tá do mesmo jeito. Tá cortando. Ele fala corta. Tá cortando agora eu só não É, sei se o problema é essa meu. desconcentração do aparelho estatal, eu não entendi quase nada, professor. Tá, então vamos lá. O governo, tá certo? O governo federal, o governo estadual. Vamos pegar um exemplo. Existem muitas empresas, né, que o governo é quem controla. A nível de Paraíba, por exemplo, você tem a Cagepa, né, que fornece água e faz o tratamento de esgoto. O Estado quem comanda, certo? Diferentemente. Tá certo? E aí você tem números, desde, por exemplo, o mercadinho, tá aí do lado da sua casa, o dono do mercadinho, quem controla, né, a empresa dele é ele e não o Estado. Então essas empresas são chamadas de empresas privadas. Que antes só o mesmo serviço, a mesma atividade. Nós temos a Energisa, o setor de eletricidade, quem fornece a eletricidade não é mais o governo, é uma empresa privada. Então, isso é uma desconcentração do aparelho estatal. Aparelho estatal, ou seja, são elas tomaram justamente a frente em fornecer energia elétrica. Nós chamamos do poder do Estado, certo? 4. Expansão de um direito paralelo ao Estado. O que seria isso, gente? É justamente as empresas privadas. Qualquer pessoa de qualquer país, né, de qualquer estado, pode chegar no seu município e abrir uma empresa, né? Seja ela de qual ramo for, seja na área de mineração, seja na área de produção de algum produto, tá certo? Instituir uma empresa privada, tá certo? Não é mais o Estado que é dono de tudo. Nós temos as empresas privadas que, desde décadas atrás, elas têm justamente adquirido esse direito de justamente fazer qualquer tipo, né, de comércio, serviço, de fornecer comércios e serviços, tá certo? 5. Internacionalização do Estado. Gente, olha só. Esse termo internacionalização, vou pegar uma analogia. Conhecido em vários países, concorda comigo? Então, internacionalizar é você se tornar parte de outros países brasileiras. Elas não estão só dentro do Brasil, elas também estão dentro de outros países. Vou dar um exemplo. A Petrobras, como nós bem sabemos, né, que é a maior empresa brasileira, a maior parte dessa empresa, quem é o dono é justamente o governo federal. E aí o que é que acontece? Essa empresa,
ela explora petróleo, né, gás em outros países. Então, isso nós chamamos de internacionalização do Estado, ou seja, internacionalizar as atividades explorando petróleo, por exemplo, na Venezuela. Você tem aí a Petrobras, né, pegando ou utilizando o gás boliviano. Tá certo? E por fim, esse termo aqui é um pouco complicado, chama de território é quando você se torna dono de um espaço. Por exemplo, o território da sua casa, você é o dono. E o que seria desterritorializar? Desterritorializar é dizer que você não vai ser mais dono da sua casa, outras pessoas vão passar a ser dono ou utilizar a sua casa. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem um território brasileiro, certo? E os recursos que estão aqui, por exemplo, como petróleo, como água, como a vegetação, quem deveria utilizar era apenas o Brasil. Isso nós chamamos de territorialização dos recursos brasileiros. Mas o que acontece hoje é uma desterritorialização, ou seja, as águas que estão no Brasil, o petróleo que existe no Brasil, já não é apenas do Brasil. Várias empresas de vários locais do mundo já estão explorando os nossos produtos. E isso nós chamamos de desterritorialização, certo? É quando o território brasileiro não é só do Brasil. Outros países passam a utilizá-los. Aí nós chamamos isso de desterritorialização, tá certo? Então aqui embaixo ele diz, ó, desterritorialização e reorganização do espaço de produção. Pegando mais uma vez, né, o exemplo das montadoras, né? Você tem, por exemplo, a Ford, que é dos Estados Unidos, né? Que aí o que é que acontece? Ela acaba por ir para vários países. Aqui no Brasil mesmo você tem a montadora da Ford, né? E aí o que é que acontece? Então ele desterritorializou. Ele não só está no território dos Estados Unidos. A empresa Ford ela está em várias partes do mundo. A Coca-Cola, que é outro exemplo, a Coca-Cola ela é norte-americana, só que ela não está presente apenas ou reorganização do espaço de produção. Tá certo? Gente, quais são as consequências da globalização, né? A globalização surgiu, e aí quais foram as consequências dela? Tiveram pontos positivos e também pontos negativos. Nós vamos vê-los agora. Primeiro, enfraquecimento do conceito de fronteira política. Gente, o que quer dizer isso? Como eu falei para você, hoje o comércio, que é compra e venda de mercadorias, já não é dentro de um país apenas. O Brasil, por exemplo, não é dentro da fronteira do Brasil. O Brasil compra e vende produtos para várias partes do mundo. Isso é globalização, ou comércio global, mundial. Tá certo? Então, não existe mais uma fronteira. Se romperam as fronteiras. Tá certo? 2. Trocar informações em tempo real com qualquer pessoa em qualquer lugar no planeta. Gente, isso é a coisa mais simples. Vocês podem fazer isso nesse exato momento. Vocês podem falar com pessoas que estão na Europa, na Ásia, na África, entendeu? Em tempo real. A maneira como você pode, né, não só, né, falar com alguém, você pode comprar produto de várias partes do mundo, tá certo? Isso em tempo real, ou seja, no exato momento. 3. Se vocês lembrarem, na aula passada, eu falei que antes, né? Imagina aí no descobrimento do Brasil, você tinha as grandes navegações, né? E que você passava 30, 40 dias, né? Navegando. E aí o que é que acontece? Você vinha para o Brasil, você saía de Portugal.
mar. E aí o que é que acontece? Poderia ser que a mercadoria estragasse. E aí você perderia, né, toda aquela mercadoria e, consequentemente, teria prejuízo. Então, o que foi que a globalização fez? A globalização, ela forçou a gente a melhorar os nossos transportes. Então, hoje você tem navios muito mais potentes, tá certo? Hoje você tem aviões, por exemplo, o avião cargueiro, que ele leva inúmeras toneladas de mercadoria. A logística de transporte se tornasse mais rápida e mais eficiente, porque a globalização exigiu isso. Quem compra uma mercadoria, por exemplo, mesmo sendo vindo da Europa, você tem pressa em que essa mercadoria chegue. Então, a globalização fez com que houvesse justamente as pessoas têm comportamento cada vez mais parecidos em todo o mundo. É o que alguns autores vão chamar de aldeia global. Gente, vamos lá. A aldeia, se você chegar numa aldeia, por exemplo, uma bem tradicional, você vai ver, né, os índios usando a mesma roupa, tendo os mesmos costumes, comendo a mesma comida. Então, quando o autor chamou isso de aldeia global, o momento que a gente está vivendo hoje, ele quis dizer o seguinte, ó, global, o mundo todo. O mundo todo é uma aldeia onde o nosso comportamento é como se nós fôssemos índios, independente se você está na África, no Brasil, na Europa. É uma aldeia global, porque o nosso comportamento, cultura americana, a cultura hoje nós chamamos de cultura global. Tomar Coca-Cola já não é mais, né, dos Estados Unidos, uma cultura de lá. É uma cultura impregnada em mais de 100 países, né? Ver TV, assistir séries, filmes, isso era uma cultura, né, de alguns países que, através da globalização, isso é mundial, né? Você ver TV, você acabar para assistir filmes, séries. Então, isso é a cultura. O nosso comportamento, ele está se tornando muito parecido com o de vários locais do mundo. Então, isso a globalização veio influenciar. Tá certo? Olha só, gente. Aumento da expectativa de vida. Expectativa de vida é o seguinte, vou trocar o termo. Expectativa é o mesmo que esperança de vida. Se eu dissesse, olha, quantos anos você espera viver? Qual a sua esperança de vida? Então, seria mais ou menos a quantidade de anos que uma pessoa pode viver em média. Então, se vocês pegarem há 60, 70 anos atrás, gente, a expectativa de vida era em torno de 50, 54 anos. Ou seja, as pessoas mais idosas chegavam a 50, 54 anos. O que foi que aconteceu? Com a globalização, houve principalmente avanços na medicina, né? Houve novos remédios, novas pesquisas, né? Foram surgindo as vacinas, foram surgindo novos remédios, novos tratamentos. Então, isso, a globalização influenciou demais. No exato momento que nós estamos agora nessa pandemia, por exemplo, nós temos uma vacina que é do Brasil em parceria com uma empresa chinesa. Imagine se não tivesse internet, se não tivesse transporte mais ágil, como é que você ia fazer essa pesquisa? Era muito difícil. Então, a globalização fez com que, né, houvesse esses avanços nas pesquisas, nos remédios, na medicina. E aí, a quantidade de anos que uma pessoa pode viver, hoje é bem mais. Para você ter noção, hoje no Brasil, né, a média, a expectativa de vida, a esperança de vida, hoje no Brasil é em média 74 anos. Então, uma pessoa vive em média 74 anos. Né? Há 60 anos atrás, você tinha 50 e 54 anos. Então, você vê aí que os avanços na medicina, né, os próprios alimentos, a população passou a se alimentar, né, de uma forma melhor, como um todo, e isso ajuda justamente a prolongar a vida humana. E, por fim, gente, nós temos aqui, ó, novos empregos são criados e outros caem no esquecimento. Vou dar um exemplo para vocês.
Hoje, por exemplo, algo que está muito forte é o que nós chamamos de influenciador digital. São essas pessoas, né, os blogueiros, né, que lançam justamente vários vídeos e que as pessoas, né, acessam para assistir. Então, cada vez mais você está vendo pessoas ganhando dinheiro, né, com essa prática. Então, isso foi justamente o quê? A globalização. Você não tinha isso há 40 anos atrás. A globalização fez com que as pessoas procurassem cada vez mais informações, divertimento. Então, hoje você tem justamente muitas pessoas fazendo vídeos, né, informativos para justamente ganhar dinheiro, tá bom? E se hoje cresceu esses empregos, por exemplo, os empregos pela internet, outros caíram no esquecimento. E eu vou citar um que talvez vocês não saibam, mas antes, no rádio, você tinha a presença de humoristas, você tinha a presença, né, de pessoas que faziam até a novela, né? Narrava as novelas. E hoje você não tem mais isso. Elas estão caindo no esquecimento. Poucas rádios você tem hoje um horário diretamente para humor, diretamente para radionovela, entendeu? Então essas profissões caíram no esquecimento, tá certo? Então a globalização tanto trouxe novos trabalhos, empregos, profissões, como também colocou outras no esquecimento, tá ok? Gente, olha só, aqui é justamente um trocadilho entre o hino nacional brasileiro, né, e a questão das marcas, né, que nós temos hoje muito fortemente no nosso país, né, e aí existe um trocadilho, você vai lendo e vai vendo que onde era para ter palavras do hino, ele troca por marcas, né, e aí isso é muito presente, a globalização traz a todo momento, né, muitas marcas. Nós chamamos isso de bombardeamento, né, da mídia. Então, se você está assistindo TV, está ouvindo rádio, ou está na própria rua, você vai ver muita propaganda. Nós somos bombardeados por propagandas, tá certo? E aí depois, com mais calma, vocês podem dar uma lida aí, tá bom? Nesse hino brasileiro através das marcas da globalização, tá ok? Bem, gente, essa foi nossa aula. Agradeço pela atenção de vocês, tá bom? Vou disponibilizar o vídeo mais tarde na turma. Espero ter contribuído com vocês, tá bom? Ao conhecimento de vocês. Obrigado, uma boa noite. Vou interromper aqui a gravação. Tá ok? Oh, Se tiveram dúvidas, O senhor gravou essa aula, não foi, professor? não, não.